Bom dia a todos. Estamos falando de manhã. Não se sabe quando é que o pessoal olha esse nosso podcast, se é de manhã, de tarde, de noite, mas estamos fazendo essa gravação de manhã. É o terceiro podcast que nós fizemos de Mulheres de Valor. Se convida algumas pessoas que trabalham na empresa já de vários setores, de lojas, administrativo, fábrica, no sentido de poder colocar um pouco da experiência, da vivência, do que fazem, né? E que no dia 8 de março, Dia da Mulher, é o dia que este podcast vai ao ar pela primeira vez. Podendo depois, tanto vocês como quiserem divulgar isso, que vocês falam, estaremos falando. A minha função aqui é só coordenar, quem vai falar são vocês, quem vai contar histórias, colocações são vocês. E este ano de uma forma bastante diferente, ou especial, que é o ano dos 70 anos da empresa, né? Então é um ano bem significativo. Mas vamos tentar de uma forma bem descontraída, tranquila. Sei que às vezes fica um pouco mais tensa no primeiro momento, depois vocês, assim que nós estávamos conversando ali há pouco antes, tá, todo mundo se soltando bem aí. A ideia é iniciar, cada uma contando um pouquinho o que faz, de onde vem, como é que vive, como é que chegou na empresa, contando um pouquinho da sua história, o que faz, onde é que trabalha, qual é o setor, falar um pouquinho, 2-3 minutos, né, e depois a gente embala para ir colocando. Quem é que quer iniciar? Posso iniciar. Tá, então vamos lá, Isadora, contigo. Primeiramente, bom dia, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje representando tantas mulheres, né? Das quais eu trabalho, que são mulheres fortes e que me inspiram muito todos os dias. A minha trajetória na Lebes começou em 2012, eu tenho 14 anos de empresa, vou completar esse ano. E eu iniciei como auxiliar de cobrança no nosso setor de cobrança, né? O nosso CRC. E eu iniciei realizando a cobrança, então, dos nossos clientes inadimplentes. Eu fiquei mais ou menos por 3 anos nessa função, até que eu fui convidada, então, a me tornar analista, e analista de cobrança também. E aí começou uma jornada que durou mais 8 anos, e durante essa jornada aí eu tive muito aprendizado, né? Principalmente porque foi um período onde a gente, na época, nós apadrinhávamos, né, algumas filiais, então nós tínhamos um grupo de lojas da qual nós éramos responsáveis, e nós visitávamos muitas essas lojas, e tive muito contato com os gerentes, tive muito contato com as equipes de crediário, com as encarregadas de crediário. Nós fazíamos mensalmente treinamentos também com essas pessoas, né? E assim como a gente ensinava muito sobre crédito e sobre cobrança, nós também aprendíamos muito com eles, né? Em relação ao como que funciona de fato nosso processo lá na ponta, né? Quais são as nossas necessidades e as nossas dores. E fiquei 8 anos nessa função, até que fui convidada a ingressar, então, na financeira, como especialista de performance e planejamento. E aí foi onde eu mergulhei mais ainda, né, nesse mundo aí de indicadores e de cobrança como um todo. E trabalho hoje diretamente, então, com todos os nossos números, né, que são relacionados aí ao nosso crédito, à nossa cobrança. E a Lebes faz parte da minha vida, né? São 14 anos trabalhando na empresa. Eu entrei uma menina aí com 19 anos e hoje com quase 34. Eu construí a minha história toda aqui dentro e com outras mulheres fortes. E é um orgulho muito grande para mim estar podendo representar hoje aqui essas pessoas. E é isso. Legal. O que tu falou 14 anos, né? 14 O que mais mudou, assim? Que tu pode dizer assim, eu era assim e agora eu sou assado. O que tu consegue dizer assim? O que mais mudou em ti? Eu acho que com certeza amadurecimento, né? E principalmente porque eu acho que aqui na minha trajetória eu tive muitas pessoas que confiaram muito em mim e principalmente acreditaram em mim mais do que eu mesma, muitas vezes. E eu acho que eu não pulei nenhuma etapa, né? Eu realmente passei por todo o processo. E passar por todo esse processo realmente me trouxe para um lugar hoje, assim, que eu me vejo em outro patamar, assim, como pessoa mesmo, sabe? Porque principalmente de acreditar mais no meu potencial, no meu trabalho. E foi graças a essas pessoas que eu trabalhei todos esses anos e trabalho até hoje, que são pessoas excepcionais que me colocaram, assim, nesse local.
Legal, obrigado, Isadora. Vamos lá. Bom dia. Maria. Muito obrigada, fiquei emocionada com o convite. E ali diz que são mulheres que inspiram, e aquilo ali foi muito, muito sentimental para mim, porque eu venho de uma família de 9 pessoas, então eu fui a última. E eu tenho mulheres na minha família, que são minhas irmãs, que me inspiram, sempre me inspiraram. E hoje eu estou aqui, né, graças a elas, que me ajudaram muito a chegar aqui onde eu estou hoje. A minha trajetória na Lebes, ela vem há 30 anos atrás, onde, graças a Deus, teve uma loja que ia inaugurar na filial 25, seria a 25 a loja, em Barra do Ribeiro. E eu me lembro dessas entrevistas como se fosse hoje. Nós somos lá em 30 mil habitantes, agora deve estar um pouquinho mais, não muito também. Pode ser. Onde a fila, ela andava quilômetros. E eu nem escolaridade eu tinha, né? Eu não tinha nem o 2º grau na época. Por problemas pessoais. E, então, a entrevista que eu fiz com a Suzana. Era não sei se vocês conheceram a Suzana, ela trabalhava na empresa também há muito tempo. E eu acho que ela sentiu meu desespero, né? Foi um pedido de socorro, eu acho, na verdade. E ela me olhou assim, e do jeito que eu falei com ela, ela disse: tá, então tá, vamos ver o que eu vou fazer. Eu acho que ela ficou meio, né, assustada comigo. Mas, enfim, o meu nome estava lá, na lista, na porta da loja. Isso tudo passa assim na minha cabeça como se fosse hoje, assim. Eu nem sei se eu dormi aquela noite. Porque aquilo ia mudar a minha vida. Eu tenho certeza que era a chance que Deus estava me dando. E eu me agarrei tanto nisso, que eu me agarrei para não perder o emprego. Mas, na verdade, eles viram, o que tu também falou, que eu tinha potencial, que eu não sabia que eu tinha. Então, eu me agarrei muito naquele trabalho para não perder. Não era para subir de cargo, era só para não perder mesmo, que eu precisava muito. E eu fiquei 3 anos trabalhando de vendedora de moda. E depois disso, eu já pulei para gerente. O Joildo, na época, que era meu gerente, ele foi transferido para Guaíba, que hoje eu acho que é a 20, que ele foi. Que a 20 não existia na época, né, Thelma? Era só a 8. E ali foi... Na beira do rio lá. Na beira do rio. Isso. Eu me lembro até hoje, porque a gente treinou. A gente treinou na loja filial 8, com o Darcy. Muita coisa, aprendi com ele lá também. E a gente ia, era tão incrível tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu vejo tudo hoje, assim, cada coisa, cada passo que eu dava. E eu vi, assim, a oportunidade que Deus está me dando, eu tenho que me agarrar aqui. E aí ele me deu essa chance. E eu fui indo, conforme... A gente só aprendia na prática lá na época, porque não tinha teoria, Depois que eu fui gerente, nós não tínhamos esse treinamento que tem hoje, né? Que a gente aprende, faz, né? Faz curso, isso e aquilo. E aí o Thelmo teve lá na loja e disse: tu nem 2º grau tu tem, não dá. Vai ter que fazer alguma coisa. Eu disse: cara, o que eu vou fazer? Sem grana, né? E 2º grau era 3 anos. Aí uma colega minha disse assim: não, Maria, tem um tal de supletivo aí que tu faz. Imagina fazer o 2º grau em 6 meses.
Mas eu fui lá, fiz em Guaíba, ia todos os dias, tirei o 2º grau e mostrei pro hotel, não sei se tu vai lembrar. Eu te mostrei, ó, eu já tenho o 2º grau. E ele disse, bom, então já é um passo que demos. Vamos lá, agora tu tem que mostrar os números. E como a gente aprendia só na prática, eu não sabia realmente nada, só sabia vender, né? Que já era muito bom, eu acho, também, né? E aí fui aprendendo, e aí foi indo. E eles vinham lá me visitar e, olha, tu pode fazer tudo que tu quiser aqui. Quando tu fizer alguma coisa que não era para te ter feito, nós vamos te dizer, ó, isso aí tu não faz mais. Então tá. E aí fui, né, fazendo e aprendendo e acabei sendo gerente da mesma loja onde eu trabalhava como vendedora, então eu já conhecia todo mundo me deu muita força, me ajudavam bastante, eles sabiam um pouco da minha história. Conheciam a minha história, o que tinha por trás de tudo, eu acho também isso. Eles me ajudaram bastante. E até então, já passei por algumas filiais, depois de Barra do Ribeiro, eu fiquei 3 anos lá de gerente, depois eu fui para Cachoeirinha, onde eu fiquei 5 anos, depois eu fui para Sapiranga, que eu fiquei alguns meses na filial 39, depois o hotel inaugurou a outra loja, que na verdade era para ser só uma loja lá, mas ele quis ficar com 2 lojas, abriu outra loja. Eu fiz tudo para abrir aquela loja. Conversei com o dono, isso e aquilo, uma loja de 2 pisos, imagina 39 aqui, né? Isso é incrível, essa loja, isso e aquilo. E aí abriu outro. Maria, eu gostei da tua ideia, nós vamos alugar o prédio lá. E eu, nossa, agora sim, né? Mas eu vou ficar com a 39 também. Então tá bom, vamos lá. Aí ele disse, tu escolhe qual é a das lojas que tu quer ficar. Eu disse, a 39 eu já tive uma certa experiência, vou pegar mais experiência numa loja nova, né? E aí depois depois de 5 anos, fui transferida para Sapucaia, onde também foi um desafio bem grande para mim. E vocês sabem, as mulheres na liderança, às vezes quando o cliente chega a ver que é uma mulher, né, parece que já muda a conversa, né? Então, eu sinto às vezes que tem esse certo preconceito ainda com nós mulheres, assim, quando é homem parece que muda, né, o comportamento, né? Ou pode ser coisa minha mesmo, não sei. O que mais mudou para ti nesses... Quanto tu falou? 30 anos? Não, 30. Não é 30, é 30 anos. 30. O que tu, assim, lá da guriazinha, lá da filial de Barra do Ribeiro, e hoje essa mulher formada, experiente e tal. O que mais mudou? O que tu nota, assim? Acho que a liberdade, né? A liberdade, a maturidade e a oportunidade que a Lebs me deu de me mostrar, de ser alguém, de sair de uma vida difícil, né? Tanto psicologicamente como financeira. Hoje, graças a Deus, eu adquiri tudo que eu tenho hoje com a Lebs, com o meu trabalho. E graças a Deus que vem me ajudando também. Hoje eu tenho um apartamento quitado. Eu tenho uma casa na praia. Eu tenho um carro, ainda não está quitado, mas vai ficar. Então, eu acho que a liberdade... Eu tenho uma sobrinha que diz assim, eu adoro ver a tua liberdade. Eu adoro ver tu ir e vir aonde tu quiser, como tu quiser. Sabe? Então, são pessoas da nossa própria família, às vezes, que também nos inspiram com coisas que vêm em nós, que a gente é um corriqueiro, né? Eu pegar o carro ali, dar uma volta, pegar o carro ali num lugar, pegar o carro ir num restaurante, fazer uma viagem. Isso se torna tão simples pra gente que as pessoas que estão vendo a gente dizem assim, nossa, olha só. Que legal. Sabe que às vezes tem algumas coisas que eu me sinto muito bem quando as pessoas que trabalham na empresa compram um carro novo, compram um apartamento, compram um carro. Eu me sinto bem. Tem patrão que é o contrário. Estou pagando demais, esse pessoal está ganhando muito. É o contrário. Eu me sinto muito bem quando todo mundo troca de carro, compra alguma coisa, as pessoas se realizam, fico feliz. Porque aquilo volta para mim de novo. Volta porque a pessoa trabalha feliz, trabalha bem, vai fazer mais. Então, isso que tu diz assim, uma família de 9 irmãos, né? Tu disseste que foi 9. A última, né?
imagino, vamos dizer assim, o trabalho que às vezes os pais, né, passaram para dar educação, para dar, sei lá, às vezes roupa, comida, alguma coisa, vamos dizer, né? E tu hoje, tu diz assim, ó, o que tu mais mudou, que tu tem a liberdade, né? Para tu ir e vir, fazer, gastar, comprar o que tu tem. Claro, liberdade com responsabilidade, que tu tem uma loja grande, uma loja boa, que dá bom resultado, vende bem. Que legal, Maria. Mas às vezes a gente não tem noção, Thelma, porque eu acho que tu também não sabe, ou tu sabe, o quanto tu, hoje, a Lebes, ela proporciona essa liberdade para muitas pessoas, para muitas mesmo. E eu não digo só os funcionários, eu digo os parentes dos funcionários, a família dos funcionários, né? Então hoje a minha filha e meu filho dizem: mãe, como que tu conseguiu ficar 30 anos dentro de uma empresa, né? Como que tu fez isso? Eu já estou pensando, já estou querendo pegar outras experiências, eu já estou querendo ir para outros lugares e coisas. Eu disse: mas eu tenho tudo aqui, não me falta nada. Legal. O que eu vou estar batendo perna para lá e para cá? E eu digo isso para os meus funcionários. Quando eles dizem: eu quero sair, que foi uma época, agora até o me lembrou, que o ano passado, eu disse: não, agora deu, eu vou sair, eu vou viver, eu vou cuidar do meu neto, eu vou isso, vou aquilo, vim aqui, muito obrigada, assinei uma carta de demissão, tá aqui a minha carta. E eu, Maria Medianeira, estou pedindo demissão, isso, aquilo. E ele disse assim: não, só um pouquinho, como assim pedir demissão? Tu acha que é assim? Não é assim. E aí a gente foi conversando, e foi conversando. Ele disse: não, vai para casa. Vai para casa e pensa, fica lá sem trabalhar, fica o tempo que tu precisar, isso, aquilo e aquele outro. Fui para casa, fiquei um tempo lá, que saco ficar em casa. Que saco lavar roupa, que saco limpar a casa, que isso, que aquilo. Ô, Thelmo, dá esse papel aqui, vou rasgar. Viu? Onde é que tá aí que eu vou rasgar? E te agradeço, viu? Tá, eu sei. Mas a Maria queria sair, vou contar um pouquinho dos bastidores. Ela queria, porque queria sair e tal, queria receber indenização. Eu digo: não, tu tá pedindo demissão, tu tem que me dar 30 dias de aviso. Daqui a 30 dias? Não, daqui a 30 dias. Tá? Se for sair agora, tem que me pagar o valor, porque eu tinha ganho um prêmio em dezembro, tinha ganho um valor bom, eu ainda botei uns outros valores juntos, ó, tu tem que me pagar no mínimo tanto, né? Não te libero fundo de garantia. Não, mas eu quero salário. Não libero, não dou nada, isso e aquilo. Então eu vou pensar. Ela pensou e tá aí. Aí combinamos algumas coisas, né? Alguns tratos. Não, a gente combinou algumas coisas ali, mas é que a gente... Mas que bom que tu tá feliz. Tá bem? Graças a Deus. Obrigada. Vamos lá, quem é a próxima? Vai, Cris. Então, bom dia a todos. Primeiro, gratidão, né, por este convite. Quando a gente recebe um convite desses, nossa, né? Isso pra gente que tem bastante tempo de empresa, 25 anos de empresa, meu Deus, chega a brilhar os olhinhos. Perguntaram lá em casa: o que houve? O que é isso que tu recebeu aí, que tá com os olhinhos brilhando? É um convite da empresa. Então, meu nome é Cristiane, né? Eu sou de São Jerônimo, natural de São Jerônimo. Hoje eu sou gerente da loja de São Jerônimo. A minha história na Lebes é uma história bem antiga já. Esse ano faz 70 anos a Lebes. E me orgulha muito porque começou com meu avô. Então, meu avô trabalhava na verdura do Lebes há muitos anos atrás. E a gente já tinha isso, o que era a Lebes. A gente morava em Porto Alegre e vinha para São Jerônimo e já tinha o supermercado Lebes lá. E onde o avô trabalhava. Então, a gente já conhecia a Lebes sem trabalhar. O que aconteceu? Meus irmãos começaram a trabalhar na Lebes. A Cristina começou primeiro, depois foi o Rafael. E eu queria entrar na Lebes. Eu trabalhava no Bregolim, lá em São Jerônimo, que é um atacado lá de produtos, assim, que vendia saco, assim. As mercadorias, saco de batata, saco disso. E eu trabalhava lá. E eu queria muito trabalhar na Lebes. E tinha a Sônia, que era gerente do infantil, que era uma loja só de infantil que tinha lá em São Jerônimo. E eu dizia: Sônia, se tu me conseguir uma vaga aqui para trabalhar contigo, tinha 3 degrauzinhos para entrar na loja. Eu te prometo que eu te carrego no colo esses 3 degrauzinhos todos os dias para mim conseguir essa vaga. E daí conseguiu, foi na Páscoa, ela me conseguiu. E eu comecei trabalhando como um pacote lá, fazendo pacote de Páscoa, né, rolando caixa de bombom. Em seguida já peguei de vendedora lá. Daí fiquei um tempo de vendedora, fiz o trainee, né? Tava fazendo o trainee. Daí um dia no trainee disseram assim: ó, tem 3 lojas para escolher, a Butiá e mais 2 que eu não me lembro quais eram as lojas. Vocês têm que dizer que se vocês querem ir ou não querem ir para essa loja. Até o alemão tava no meu grupo dos trainee.
Daí eu escrevi, eu acho que eu não estou apta a loja nenhuma, né? Porque eu pensava que para ser gerente Labs eu tinha que saber tudo. Imagina ser gerente Labs. Olha o que é ser gerente Labs. E daí botei isso. Daí o Manuelzinho chegou, Cristiane, olha só, tu não vai mais estar no grupo de trainee. Eu disse, mas por quê? Tu disse que não queria loja nenhuma, tinha oportunidade de escolher uma loja lá e tu botou que não estava apta ainda a ser gerente. Eu disse, não, mas eu quero. E eu conversei com a dona Adélia, eu conversei com o seu Otélio, falei com todo mundo. Eu disse, mas eu falei porque eu estava sendo sincera, eu achava que eu precisava saber de tudo. Passou uma semana, me chamaram no escritório e me deram a gerência da filial onde eu estava, que era a gerência da Sônia, da loja infantil. Comecei a ser gerente da loja infantil. Passou mais um tempo, fui ser gerente da loja do Magazine, né, que era a loja um pouco maior. Daí um belo dia me chamaram no escritório, foi uma entrevista com o Telmo. Cristiane, a gente está te chamando aqui, tu vai ter uma oportunidade de emprego, de mudar de cargo, mudar de cidade, e eu tô te chamando aqui porque eu acho que tu tem o jeitinho lá de Gramado. Tu anda bem arrumadinha, tu te cuida, acho que tu pode ser gerente de Gramado. E eu fui para Gramado, só que eu conheci Gramado através da Labs. Eu nunca tinha ido a Gramado. Eu não conhecia, entendeu? Eu sabia que existia Gramado, mas eu nunca tinha ido, entendeu? Não conhecia, todo mundo falava que era bonito, que era isso. Então, minha primeira vez que eu fui a Gramado foi através da Labs e foi para ser gerente de uma loja imensa, uma loja enorme. Aquilo para mim era um sonho, gente. Eu disse que eu não queria ser gerente porque eu não estava apta lá numa, né, São Jerônimo, e eu ganhei Gramado. Né, que era uma das lojas mais bonitas da empresa na época, né, que o Emerson, que era gerente antes de mim lá. Então, aquilo para mim foi tudo. Conheci Gramado, que eu não conhecia, e ser gerente daquela loja. Daí fiquei um tempo lá, acho que fiquei uns 2 anos e pouco em Gramado, e daí me convidaram para vir trabalhar no Compras. Trabalhar em São Jerônimo no Compras. Daí vim para o Compras, trabalhei 13 anos no Compras, e no Compras, eu digo assim, quando eu falo que a Labs realizou todos os meus sonhos, eu ainda tenho mais coisas, mas me realizou muita coisa na minha vida, porque eu vim pro Compras, né, era gerente só, né, e no Compras ali tinha que mexer com o computador, tinha que saber de Excel, tinha que saber disso, tinha que saber, né, não sabia de nada, eu vim pro Compras para ser compradora, entendeu, porque ela comprava um infantil, e ali eu viajei para os Estados Unidos, eu viajei para a China, eu viajei para Santa Catarina toda hora aí, para São Paulo. Aquilo tudo na minha vida parecia que era tão longe da minha realidade, né? Da onde eu comecei, da onde eu vim. E a Labs me proporcionou tudo isso. E às vezes quando tu conta para as pessoas, quando tu fala bem da tua empresa, as pessoas podem achar assim, puxa saca, né? Tá falando isso porque... Puxa. Não, mas o que tu vive, e agora conversando, vendo 2 histórias já que falaram, o que a gente vive nessa empresa, e não é puxa saca, porque a gente fala com amor, a gente fala com o coração. Eu tenho meus irmãos que trabalham nessa empresa também, e a gente fala com o coração. Tudo que eu vivi, tudo que eu fui, eu jamais imaginei entrar num avião. Imagina ir para Nova York, ir para a China, outro lado do mundo, classe executiva, entendeu? Eu tô vivendo um sonho. Então a Labs me proporcionou, e eu tinha o 2º grau, né? Fiz a minha faculdade, né? Tu vai ter que estudar, né? Vou fazer um pós, tem que fazer vou fazer um pós. Mas tudo foi porque eu comecei e tive a oportunidade. Então eu sempre digo, a Labs é uma empresa de oportunidades. Daí estava no escritório, estava aqui, fiquei 13 anos, né? Daí também, né, aconteceu várias coisas, pedi para ir para a loja, voltei para a loja para onde? Para minha cidade, para São Jerônimo. Que eu honro de estar naquele prédio, de saber que começou ali foi o meu avô, entendeu? Que passou os primeiros princípios, que passou o primeiro conhecimento da Labs, quem passou foi ele, que a gente conheceu, sabe? E a minha família toda tá bem, eu posso dizer que todos têm... a gente vai ser rico, que nem o Telmo diz, vai ter avião, vai ter iate? Não! Mas eu tenho tudo e muito mais que um dia eu sonhei. Quero mais coisas? Sempre a gente vai querer mais coisas. Mas assim, quando a gente fala essa história, eu digo assim, é uma história muito bonita. É uma história muito de inspiração. Porque hoje a gente vê nas empresas, até os jovens entram e ficam tão pouquinho tempo e, né, não quer, sai. É uma coisa em branco, passou, acabou. E a gente tem uma história, né, para contar. Uma história de vida, que ali eu tive meus filhos, né, casei, a minha casa, minhas coisas. Então, que nem eu digo assim, é uma história linda. O nome do podcast que a gente coloca é Mulheres de Valor. É o que vocês são, o que vocês fazem, o que vocês... né? Mas existe um subtítulo, são mulheres que inspiram. Né? Então é justamente isso que a gente quer um pouco que vocês
inspirem outras pessoas na vida, né? Colegas, meninas mais jovens, vocês todas relativamente jovens, vamos dizer assim, né? Com muitos anos ainda de trabalho que podem vir a fazer. Mas que legal, Cristiane. Quem mais? Pode ser? Marília. Bom, acho que para mim é uma satisfação, é um orgulho muito grande estar aqui hoje. Confesso que essa noite passou um filme na minha cabeça, desde quando eu iniciei na empresa, né, até o dia de hoje. Hoje, quando eu cheguei também, eu vi todas vocês aqui presentes, pessoas que durante minha vida toda serviram de inspiração na minha carreira, né, tanto profissional quanto pessoal, apesar de muitas vezes a gente não conviver tanto, né. Eu escutando vocês agora e pensando, poxa, olha tudo que a gente passou e enfrentou dentro da empresa e o quanto que a Lebes no dia a dia faz a diferença na nossa vida, né? Eu trabalho na empresa há 15 anos, eu iniciei a minha trajetória na filial 20 Guaíba. Na verdade, a minha história com a Lebes começa bem antes, né? O meu primeiro telefone foi comprado na Lebes. O meu primeiro sofá, quando eu comecei a namorar, o meu pai comprou na Lebes, né? Então, assim, quando eu iniciei a minha trajetória na Lebes, foi um namoro que foi se criando, né? Antigamente, o gerente era o seu Volney, né? Ele era gerente da 8, na beira do rio, né? E ele ia no concorrente atrás de mim. Tu tem que trabalhar na Lebes, né? Ele foi 4 vezes atrás de mim. Eu atendia a esposa dele, né? Lá na concorrente aonde eu trabalhava. E aí, inaugurou a Lebes de Guaíba. Eu nunca vou esquecer, eu fui na inauguração, olhei e disse assim, um dia, quem sabe, eu vou estar aqui. E aí, passou-se 3 meses, eles foram novamente atrás de mim. E aí, eu aceitei. E aí, eu fui num processo seletivo, fui lá conversar com a Vera. Eu nunca vou esquecer, assim, estava descarregando o caminhão e eu me vi empurrando caixa sem fazer parte da loja. Já, aquele primeiro dia no processo seletivo. Aí eu sentei, a entrevista acho que durou em torno de uns 10, 15 minutos. E aí a Vera me fez o convite para trabalhar na moda, para ser consultora de moda. E eu disse para ela, vamos então, vamos começar. E aí comecei, no primeiro mês fui a melhor vendedora da loja em venda de moda. Questão de 3 meses ali, eu já fazia parte ali do grupo e ninguém me buscava na venda. Eu não aceitava não ser a melhor. E aí veio o convite para eu ser, né, a vendedora de móveis. Eu nunca tinha vendido móveis na minha vida. Nunca esqueço, a primeira venda que eu fiz foi um telefone celular para um cliente lá do interior. Eu quase morri, porque eu não sabia nem colocar o chip no aparelho, mas eu tinha vontade. E eu tinha vontade de encantar aquele cliente, de transformar a vida dele. E ali eu comecei. Então, todos os dias eu levava a revista da loja para casa para eu estudar os produtos. Que naquela época não se tinha tanta tecnologia, não se tinha tanto acesso, né? Então eu pensava, eu preciso estudar. E comecei a estudar, me aperfeiçoar. E aí o tempo foi passando, eu me tornei uma das melhores vendedoras na época da loja, também na venda de imóveis e na região também. Uma parte da minha trajetória que me marcou muito, eu nunca vou esquecer quando a Lebes, o marketing, entrou em contato conosco e disse que ia fazer um outdoor na entrada da cidade com as nossas fotos. Aquilo ali pra mim foi fantástico. Eu, assim, ó, me senti, meu Deus do céu, todo mundo na cidade artista. passava e via aquele outdoor, os melhores vendedores, né, e nós lá. Então, acho que dali começou a surgir essa vontade de querer crescer. E aí, eu fiquei em torno de 4 anos ali à frente da venda de imóveis, e aí a loja recebia muitos trainees, né, boa parte passava por ali. E a Vera me confiava aí o objetivo de treinar e preparar esses profissionais aí para estar ingressando, sabendo um pouco de imóveis e um pouco de moda. E lá ia a Marília. Às vezes até casa ajudava a encontrar para os trainees que ingressavam na filial 20. E aí teve um dia que uma trainee chegou para mim e disse assim para mim, Marília, por que tu não faz o processo seletivo de gerente de loja? O que tá faltando? Tu sabe muito. E eu disse assim, nossa, mas eu não posso abandonar a Vera. Deus o livre abandonar a Vera. Eu tinha aquele pertencimento de que eu precisava construir muito mais valores e muito mais coisas com ela no dia a dia. E aí eu disse, não, mas eu não posso trair a confiança dela. Eu preciso comunicar a ela que eu vou fazer o processo seletivo. Aí eu falei com a Vera, Vera, eu tô com vontade de fazer o processo seletivo. O que tu acha? Nunca vou esquecer, ela me olhou, ficou silenciosa, pensou. Não, mas faz então. E aí eu fiz, passei, né, de primeira e
comecei a minha trajetória, mas uma coisa que eu nunca esqueço aí que ela falou para mim, para eu nunca decepcionar ela, né? Continuar latente, ser muito humilde, entender a capacidade que eu tenho de sempre buscar aquilo que eu almejo e focar sempre em resultados e se tornar melhor. E dentro dessa trajetória, eu passei pelo trainee, eu passei por cidades, né? Tirei férias de gerentes, treinei gerentes externos, recebi minha primeira loja como gerente em Santa Maria, fui fazer um trabalho de shopping em Santa Maria. Nunca vou esquecer, eles chegaram para mim e disseram assim para mim, tem somente uma pessoa que a gente sabe que vai resolver aquele lugar, na época, né? E aí eu fui, topei o desafio, fui para Santa Maria. Acho que na primeira semana de loja eu fui assaltada, né? Tinha tudo para dar errado, para eu desistir. Aí que eu potencializei o problema e transformei ele em resultado, em inspirar pessoas. E aí depois dali eu vim para um projeto novo da empresa, que era ser a primeira gerente de conceito de moda, que era um conceito de loja menor, né? Aí vim para Triunfo para poder fazer o processo aí de ser a nova gestora do conceito, né? Foi bem desafiador, porque eu estava acostumada muito com eletromóveis, né? Toda aquela dinâmica do dia a dia. E aí chegar para um conceito, voltei para a base, porque eu sempre gostei muito de moda. Voltei para a base com uma loja menor, fiz um trabalho ali durante um ano, e aí foi quando veio a oportunidade de ir para Pelotas. Eu nunca vou esquecer, o Sandro chegou de manhã, né? Marília, tem um desafio para ti, porque eu sei que tu é movida a desafio e que tu é muito persistente nas tuas ações. Só que tu vai ter que ir mais para longe de casa. Daí eu disse assim, mais longe de casa, eu tava 1h30 de casa. Aí, aonde é, Sandro? Eu quero que tu vá para Pelotas. Eu disse, Pelotas? Nossa, Mansidão, uma loja gigante. Mas por que eu? Porque eu sei que tu é capaz. E aí, quando eu fui para Pelotas, eu ingressei como gestora em Pelotas. Logo veio a pandemia, né? Eu tive um problema de saúde bem grave, acho que poucas pessoas ficaram sabendo, né? Eu tive um nódulo na coluna, então eu caía, eu perdi movimento de mão, eu fiquei bem debilitada, eu não parei de trabalhar, eu não botei atestado. Nas horas vagas ali de intervalo, eu fazia fisioterapia para não parar. De manhã, auxiliar de limpeza ia lá botar minha roupa para poder eu ir trabalhar, para não deixar a loja, né, sozinha. E aí, aquilo que sempre me movia a nunca desistir, né? E aí veio a implantação do SAP, eu treinava os gerentes, capacitava pessoas, recebia as equipes. Aí, quando veio a oportunidade aí de ingressar, né, no processo seletivo para gerente regional de tradicional. No primeiro momento fiz o processo, não passei no processo, né? E pensei assim, não, agora eu preciso trabalhar ainda mais a minha capacidade, né, intelectual, né, de crescer em cima dos meus desafios e das minhas renúncias, daquilo que eu acreditava ser importante naquele momento. E aí depois, né, trabalhei mais um ano formando pessoas, né, esse processo todo. E aí veio a oportunidade de fazer, né, o desafio de ser gerente regional de Express. Nesse período todo, lá da confecção, lá do início para agora, Marília, o que tu nota assim que mais mudou em ti? Eu acho que eu 15 anos mais ou menos tem? 15 anos. 15 anos. Eu me tornei uma pessoa mais madura, uma pessoa mais analítica, uma pessoa muito mais humana do que eu fui um dia. Hoje eu tenho muito mais esse senso de dono do que eu tinha antes. Que legal. Paula Inice, quem é que vai falar? Me sinto honrada de estar aqui, né, ouvindo as histórias que a gente tem nessa mesa, mas eu também tenho 14 anos, faço dia 1º de setembro, me chamo Leonice Sbruzzi, mas aqui dentro eu sou Anice, eu acho que Leonice, nem nos e-mails as pessoas sabem às vezes me mandar, procura Eunice. Mas me sinto muito honrada de ouvir, porque são histórias de arrepiar, né? Histórias de superação, de liberdade financeira, porque a gente sabe que muitas vezes a sociedade impõe alguns comportamentos machistas, e às vezes até pra gente se desenvolver, saber que eu sou capaz. Eu posso, tudo que eu me desafio, né, com vontade. Nesses 14 anos de Labs, já muitas lojas, muitos lugares, e tem histórias que não estão aqui que inspiram muito, então eu me sinto lisonjeada, honrada. Nem sei se a minha é tão boa quanto outras que tem aí por fora. Mas eu sou filha de produtores rurais, né? O seu Telmo falou ali de carro, de bens, de casa. E a gente passa uma história na nossa mente, vendo a Cristiane contar, vendo a Marília contar, a Maria, a Isadora nova, mesma idade que eu, mesmo tempo de empresa, em São Jerônimo também.
São épocas diferentes, mas como a Lebes tem isso, né, de cultura, do senso de dono, de desenvolver as pessoas, eu tenho mais do que o meu pai e minha mãe tiveram, né, minha mãe é falecida, uma vida inteira trabalhando. E pode parecer simples, né, mas eu me considero uma pessoa vencedora já com o que eu tenho, porque é fruto do meu trabalho, é fruto do que a empresa, das oportunidades que a empresa me deu para mim conseguir ter. Eu sempre quis muito, eu vim para São Jerônimo, eu sou natural de Boqueirão do Leão, mas a minha família a vida inteira morou em Estrela, São Jacó, lá no interior. E minha mãe, lá é muito agricultura, então lá é uma produção muito grande de laticínios, né? Então tinha as vaquinhas de leite, tinha criação de porco, mas minha mãe trabalhava numa fazenda, né? Não tinha grandes terras, assim. Então sempre foi muito difícil. E ela sempre me dizia que eu precisava estudar. E a educação é muito boa lá no interior, os alemães são bem bons na educação, né? Desenvolvem bastante isso. E eu vim para São Jerônimo, porque os meus pais se separaram e eu queria muito fazer magistério, e lá era só particular. Então, minha primeira formação, eu sou professora de séries iniciais. Depois comecei a trabalhar para fazer os estágios, né? Tem que pagar material, né? Queria ter o meu dinheiro, não depender, ajudar minha mãe também, né? Tenho mais 2 irmãos. Então, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar no varejo, consegui um contrato da prefeitura, mas achei que era pro interior, lá na Quitéria, achei que não era bom para mim. E eu sempre tive facilidade em falar e em vender, né? Comecei a fazer um curso em Porto Alegre, couro têxtil calçadista, porque eu adoro sapato, queria só o calçadista, mas aí fiz o têxtil junto, tava diploma, né? Consegui. E na loja onde eu trabalhava era especialista em esportivo na época. E a Lebes, ela tinha grandes marcas, mas não segmento de corrida, enfim. Então, sempre trabalhei com pessoas de mais idade. E há 15 anos atrás, não existia Uber, era táxi. Telefone celular não era assim para ter. E eu sempre também comprei meu primeiro telefone com meu primeiro salário na Lebes, no plano bis. Eu dizia que era para deixar o seu otário feliz, né? A prestaçãozinha ali pequenininha, mas era a oportunidade de ter um celular. E eu sempre achei isso muito bacana na empresa antes de trabalhar. É da gente proporcionar para o cliente um bem, um sonho, um desejo dele. E isso vai além da roupa, vai além de um bem durável. E eu achava aquilo o máximo, né? Eu acho que é uma das fortalezas ainda hoje da empresa. Então, eu trabalhava nessa loja e veio um cara me atender. Eu tinha muito cliente também, bom, assim, que eu ligava, aquela função toda. Vamos fazer uma entrevista, surgiu uma vaga lá pro escritório da Lebes. E as gurias não davam tudo bem arrumada lá em São Jerônimo. Mas assim, ó, dizia, meu Deus, essa empresa paga muito bem, né? Mexia até com o meu patrão na época. E aí fiz a entrevista, mas pensei, não é pra mim. Não, isso não vai dar certo. Me deu uma folha para fazer conta. Aí resolvi rapidinho, daí ele já olhou assim, acho que o Márcio pensou, Márcio Antunes era o nome dele, acho que pensou que eu não tinha resolvido certo. Como é que tu resolveu essa conta? Qual a tua base? Regra de 3. Cobertura, giro. Pensou, essa menina não deve saber trabalhar aqui nessa lojinha pequenininha, né? Beleza. Vamos fazer um curso de... O que é tua formação? Eu estudo na Ubra, faço engenharia ambiental. Fazia... curso de Excel, trabalhava, me virava, as prestações tudo penduradinha, mas pagando em dia. E eu tinha meu crediário, que eu abri com 16 anos na empresa, nunca mais fechei também. Então, seu Telmo, tamo aí, recebe de um bolso, bota no outro. E tive oportunidade, e aí muitas vezes, essas oportunidades, às vezes a gente não se acha merecedora, né, Maria? Mas tive a oportunidade de trabalhar, de ingressar aqui nesse escritório, lindo, maravilhoso já, né? Com a empresa em ascensão, hoje fazem 70 anos esse ano, mas a empresa já na mídia, desejo de muitos jovens da minha idade de trabalhar aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que me desenvolveram muito na empresa para estar preparada para a oportunidade, para direcionar a gente. Acho que isso é um DNA muito forte da empresa, né? Tanto líderes mulheres quanto profissionais da área masculina também, que desenvolvem a gente, as oportunidades que tiveram. Então, graças a Lebes, eu sou formada, eu sou pós-graduada, eu tenho MBA, né? Então, isso é uma coisa muito grande. Alguém do Boqueirão do Leão. Eu viajei para outros países, eu viajei para Santa Catarina, eu viajei para São Paulo, para Minas Gerais, a trabalho. Eu ganhei viagem da empresa de campanhas, de premiações.
Isso é muito legal para quem não tá aqui saber que tem. É campanha de crediário, é campanha de cobrança. Eu tive oportunidades de mudar de área sem mudar de empresa. Eu comecei como assistente no calçado, eu fui para a área de compras. Curiosidade, depois eu vou contar para vocês, eu já tirei o hotel, mudou uma sala com menos de 7 dias da empresa e tô aqui há 14 anos, gente. Essa história tu conta, depois tu conta ela, né? Depois tu conta nisso, tá? Tenho oportunidade de conhecer as lojas, a história de cada um, porque a empresa é feita por pessoas, a história de cada um traz a Lebes nesses 70 anos, ela agrega valor, né? Tive a oportunidade de conhecer donos de marcas grandes que também inspiram, né, de calçados, assim, a história de cada um, de como surgiu, de conhecer pessoas, né, de grandes profissionais, então isso é muito legal. A empresa reunia, a gente sempre teve reunião presencial, né, de botar todo mundo das lojas no mesmo lugar, de inaugurar a loja, montar a loja, ver aquela vivência, ver nascer a venda, acompanhar, isso é muito legal. Tá. Eu acho que isso tu dá vai falar força. mais, tu fala bastante, tu vai falar mais. Deixa calma um pouquinho. Vamos deixar a Paula falar um pouquinho. Então tá, primeiramente agradecer por estar aqui, né, assistindo às edições anteriores. Jamais imaginaria estar no lugar de tantas pessoas tão inspiradoras, com histórias tão lindas dentro da empresa e tão marcante. Então, primeiramente, agradecer de estar aqui. Então, eu fui convidada a estar na Lebes há praticamente 15 anos atrás. Então, a minha história... Na primeira edição teve a Gema aqui, que ela é a minha liderança. E no meu primeiro semestre de faculdade, na UBRA, em São Jerônimo, nas primeiras cadeiras, conheci aquela colega, fomos fazer um trabalho em grupo. E aí ela sentou comigo e disse assim... eu tenho uma oportunidade para trabalhar comigo. Eu gostei muito de ti, gostei do teu jeito. E queria te convidar para a gente conversar, para ver se fechas. Na época eu estava fazendo um estágio para concluir um curso técnico de uma área completamente diferente. Eu disse, não, mas vamos conversar, né? Aí um dia ela me esperou, depois do horário, porque eu trabalhava no Polo, em Triunfo, chegava tarde. E ela me esperou, quando eu entrei no prédio da fábrica, aquilo já me espantou. Nossa, nunca imaginava conhecer uma fábrica de confecção, né? Aquilo tão diferente. E aí ela me explicou, tem uma oportunidade, assim, para trabalhar diretamente comigo. Eu quero uma pessoa assim, com esse teu jeito, que faz, que toma iniciativa. E eu... né, tava lá, uma oportunidade completamente diferente, mas vou aceitar, né, gostei do jeito dela, a gente se encontrou, e aí então comecei a trabalhar na Lebes com 19 anos, e fui conquistando a minha trajetória dentro da fábrica. Comecei como secretária, depois passei assistente, analista, e hoje sou coordenadora administrativa da fábrica, faço aquilo que eu mais gosto, que é cuidar de pessoas. A fábrica, assim como a Lebes, prioritariamente a maior quantidade são mulheres, então hoje é bem gratificante saber que a minha história inspira muitas dessas mulheres, né? Então, venho de família, que a maior parte é mulher, somos 3 irmãs, e a minha mãe sempre nos criou dizendo, vocês têm que correr atrás, vocês têm que conquistar, vocês têm que estudar, vocês têm que ter as coisas de vocês. Então, na Lebes eu me formei na faculdade, na Lebes eu fiz 2 pós-graduação, e hoje eu me sinto, assim, muito feliz de saber que eu, filha de metalúrgico e dona de casa, recentemente tive a oportunidade de conhecer a Europa. Legal. Então, isso pra mim era quase que inacreditável, um dia conquistar isso. Então, hoje eu tenho minha casa, tenho carro, tenho uma família e tenho a oportunidade de viajar. Tudo isso porque a Lebes me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho, de conquistar as coisas e de, mais do que isso, fazer eu acreditar em mim mesma. De que não importa o desafio, a gente pode conquistar qualquer coisa desde que a gente corra atrás. Então, a Lebes incentiva muito as mulheres a isso. Eu acho que, comentei antes, assim, né, o podcast é Mulheres de Valor, mas vem ao encontro do outro, que é mulheres que inspiram, e essas histórias que vocês colocam. E um pouco antes da gente iniciar o podcast, a gente estava comentando que praticamente 2/3 dos funcionários ou das funcionárias da empresa são mulheres. E não é porque alguém determinou e disse, olha, tem que ser mulher, ou tem que ser isso, tem que ser aquilo. E um número bem expressivo de gerentes são mulheres. E não se escolhe, vocês sabem isso nas funções, não se escolhe, olha, tem que ser homem, tem que ser mulher. Né? Isso vai acontecendo pela competência, pela dedicação, pelo trabalho, essa é a forma que
que a empresa trabalha, e vocês são representantes deste grupo, não é? Vocês não são exceção, vocês são representantes deste grupo. Belas histórias de todas vocês, mas eu queria, assim, quando eu comentei um pouquinho antes, eu queria que cada um contasse, assim, vamos dizer assim, eu falei 70 anos a empresa, né? Algumas de vocês têm 14, 15, 20, 30 anos, né, de empresa e tal. Não parece, assim, mas tá bem, né, que seja vocês, tá? Contem alguma coisa, assim, curiosidade que aconteceu, principalmente com relação a pessoas. Pode ser com funcionário, pode ser com cliente, pode ser com fornecedor, né, com patrão, com chefe. Curiosidades da forma que vocês fizeram e chegaram a um bom termo. Né? Um cliente que entrou lá reclamando, tal, e eu fiz isso, tal. Ou um funcionário que queria, sei lá, sair, eu disse para ele, não sei o quê. E contem, né? Eu vou espichar um pouquinho que eu estou falando para vocês ir pensando, né? Cada um vai falando, vamos dizer assim, alguma coisa que... não, mas eu não tenho. Tá bom, não tem problema, aí a gente passa adiante. Mas não, olha, aconteceu lá 5 anos atrás, há 15 anos atrás, aconteceu isso, ou aconteceu assim, né? Coisas com relação a gente. Eu acho que eu tenho uma história bem bacana para contar. Vamos ver, então. Da fábrica como um todo, que a gente passou por, a empresa como um todo, a população toda, né, passou por 2 situações bem sérias, que foi a pandemia e a enchente, né. Então a enchente agora é mais recente, mas na pandemia aconteceu algo que me marca e vai me marcar pra vida, assim. Quando começou aquela função de pandemia, né, a gente sem saber o rumo das coisas, o que ia acontecer, e a gente, não, a gente precisa ir pra casa, não pode ter aglomeração de pessoas, não pode ficar todo mundo junto, e nossa, de repente isso vai durar uma semana, né, a gente tem meio noção do que ia acontecer, e aí fomos pra casa, e agora, o que acontece? Daqui a pouco começou um colega a entrar em contato, gente, a gente não pode ficar parado, a gente precisa fazer alguma coisa, e outro começou a surgir ideias, daqui a pouco a gente já tava com um grupo no WhatsApp, aonde surgiu a ideia das próprias costureiras, dos próprios funcionários. Gente, o que a gente mais tá vendo na mídia? Não tem máscara, não tá dando conta de produzir e de fornecer máscara para as pessoas. E aí as costureiras, não, a gente tem máquina em casa. Não, eu não sei costurar, mas eu posso embalar. E aí todo mundo começou a tomar iniciativa própria e a empresa incentivando, não, a gente tem tecido estocado que a gente pode usar. E aí a gente começou a se unir e com todos aqueles cuidados, né, botar máscara, um ia na casa, lá na fábrica, pegava o tecido, levava na casa da costureira, a costureira costurava, ia na casa do outro, tava cortando elástico, e assim a gente foi e a gente produziu milhares e milhares de máscaras naquele período para doação. Então começou a entrar contato de hospitais perguntando, eu fiquei sabendo que vocês estão com esse projeto, a gente tá precisando, vocês têm para doar. Então foi algo lindo, porque além da gente causar bem-estar para os próprios funcionários que estavam realizados naquele período, que não podiam estar lá trabalhando, estar fazendo um bem, de ver quantas pessoas a gente conseguiu ajudar e beneficiar. Então foi um cuidado diferente da empresa com as pessoas e com os funcionários que me marca. Assim, no momento difícil, no momento bem... Mas que a gente transformou aquele momento difícil numa coisa tão linda, assim. Então isso me marcou bastante. Ninguém sabia direito o que ia acontecer, como é que estava, tanta confusão. Exatamente. Bem legal essa história, eu já tinha conhecimento disso, mas bem legal a iniciativa lá. Doou até para o Hospital de São Jerônimo, né, que é referência na região, né, mesmo, que atendeu muita população nesse período. Então, vamos ver, na quem comunidade. quer falar mais? A gente tem uma história, assim, que foi da enchente, né, que tudo que o Rio Grande do Sul todo estava passando com aquela função toda, né, que tudo fechado, né, as lojas, muitas lojas da Lebes cheias d'água, e São Jerônimo era uma que estava, né, que a gente ficou com a loja cheia d'água, e eu nunca esqueço que o hotel me ligando pra gente, para saber como é que estava a família, né, como é que estava a loja, como é que estavam as coisas, mas principalmente a família, se a gente estava bem, né, como é que estavam os funcionários, e a gente ali limpando, e as pessoas estavam, tipo assim, sem rumo, né? Não sabia o que ia acontecer, a cidade daquele jeito. E o hotel um dia ligou e disse assim, olha, nós vamos abrir a loja em tal dia. Nós já vamos abrir a loja. Se preparem que a gente vai abrir a loja. Nossa, no primeiro momento a gente se apavorou, porque a gente estava com a loja ainda daquele estado, né? Mas foi lá, todo mundo fez aquele mutirão, aquela coisa. E a gente abriu a loja. No momento que a gente abriu a loja, que a gente viu a alegria das pessoas por estarem de novo podendo comprar, por ter uma... A gente foi a primeira loja a abrir, né? Na cidade a gente foi a primeira loja a abrir, estava tudo destruído, o centro da cidade estava destruído, aquele monte de entulho, um monte de coisa, e a loja Lebes abriu. Daí a gente vê assim, ó,
tão grandioso que é, né? Às vezes a gente acha que é pouca coisa, vai abrir a loja porque é olhudo, quer vender. Não. A alegria das pessoas de poder entrar na loja de novo, de poder comprar, de poder, né? Naquele momento tão ruim que estava passando, porque era o Rio Grande do Sul todo estava ali, né? A gente só via coisa ruim e a gente conseguiu abrir ali em tempo recorde e as pessoas se sentirem felizes por poder estar comprando de novo, poder estar, né, começando a vida novamente. Então, acho que isso para mim é uma coisa que eu sempre falo e marcou muito, sabe? De ver isso, que as pessoas ficaram alegres da loja Labs estar aberta para eles poderem, né, suprir suas necessidades ali, né? Que legal. Ficarem mais felizes. Foi um período tão difícil quanto a pandemia, né? A Sim. pandemia era o vírus, mas as coisas estavam no lugar. Então, a gente tem aí muitas cidades do Rio Grande do Sul, São Jerônimo, a loja ficou debaixo d'água, né? Então, foi uma perda total. Né? Assim como São Jerônimo, outras, e o cliente, as suas casas. Eu também tenho uma história, eu não sei nem se eu posso contar, se todo mundo sabe disso, mas a Labs, o seu Hotelmo e a Labs e muitos parceiros fizeram kits de cama, mesa e banho, que na época eu estava nesse setor. E foi através lá da fábrica, numa área em São Jerônimo, encharqueadas, as pessoas botaram tudo em carro, caminhonete, caminhão, pra gente distribuir. E pode parecer simples essa história, né, Cris, de a loja estar aberta, mas para alguém que perdeu tudo, ter um travesseiro novo, ter um cobertor novo no momento de instabilidade que tu não sabe nem se tu vai ter, como é que vai ficar o teu salário, né, no comércio todo fechado, é bem difícil. Como funcionária, posso dizer, nesses 14 anos, eu sempre recebi meu salário em dia, não me faltou. E acho que a empresa, nesse papel, sempre foi muito coerente. E nesses momentos da pandemia, da enchente, mostrou mais a força ainda, né? De ajudar o funcionário, de proporcionar para os clientes. Então, é um momento que marcou muito, porque é um marco na história da empresa desses 70 anos. E eu tenho uma história divertida que eu vou contar bem rapidinho. Imagina, 19 anos, 7 dias de empresa, fui atender o maior fornecedor, Grupo Grendene Kids. Como é que faz isso? Essas salas bonitas que tem, essas cadeiras confortáveis, tem que agendar. Reservei o horário, 8h30, no piso superior. 8h30 estava eu na porta da loja, na porta da sala, 2 pessoas conversando. Conhecia poucas pessoas, né? Mas, nervosismo, meu primeiro fornecedor, as planilhas do Ademicon, né, gente? Porque agora nós somos SAP, nós temos o sistema que controla 91% do PIB mundial, mas antes era o Ademicon. Os relatórios tudo impresso, o que vendia, o que não vendia. Beleza, meu fornecedor chegou, pedi café, e essas pessoas 8h30 não saíam da sala. A conversa tava 2 pessoas, assim, bem concentradas. Educação, né? Bati na porta, deu com licença. Essa sala tá reservada para Leonice Sbruzzi. A pessoa me olhou no olho e disse, sim, tu tem reunião? Não, meu fornecedor Grendene tá aí. 5 minutinhos já estamos saindo, beleza. Sabe que olhei pro lado, era no TI, o Compras Moda, todo mundo com aquela cara de pânico. Eu disse, meu Deus, o que será? Beleza, desci, chamei a Lute, subi, o fornecedor era Grendene, então era mala de chinelo e mala de calçado infantil, setembro, próximo ao Dia das Crianças. Mas atendi, fiquei até ali 1h30, 2 horas. Quando eu voltei e sentei na minha cadeira, minha colega disse... Boa sorte. Se tu passar dos 30 dias, tu vai ficar bastante tempo nessa empresa. Era o seu Hotelmo, eu não conhecia, né? E o Drebs Júnior. Então, eu posso dizer, pode tirar o Hotelmo da sala, se tu tem agendamento que fica. Outra coisa importante, né? Que a gente tá aqui falando de histórias tão bonitas, de tanto tempo de empresa. Tive a oportunidade de ouvir uma fala do presidente essa semana que me fez refletir bastante. Para minha mãe, estabilidade era ser concursado, né? Concurso público, né? Bastante tempo de serviço. A minha geração não é essa, como a gente comentou anteriormente, não é de ficar tanto tempo no serviço. Temos aqui 2 exemplos que têm a minha idade e também quase 15 anos de empresa. Eu acho que isso está no DNA da Labs, no desenvolver, de gostar de gente. É quase um concurso público, né? Se não fizer nada de errado, né? Até nós temos emprego garantido, né? Você já deve ter escutado. A empresa não manda ninguém embora. As pessoas aqui, né? Se fazem sair que resolve. Então, acho que isso para as novas gerações e acho que para quem
é cliente, quem inspira, quem ouve lá na Rádio Labs o nome do funcionário, trabalha tantos anos na mesma empresa, na mesma cidade. Acho que a gente, muitas vezes, o cliente associa, né, a Isadora do financeiro, a Paula da Nilfree, a Cris da Labs. Então, acaba virando o nosso segundo nome, Legal. né? Vamos ver, quem mais? Mais alguma coisa de cliente? Eu queria mais. Vamos ver, isso, né? De cliente tem vários. Os clientes lá na filial de Sapucaí, eles tinham um jeito de tratamento com o gerente, né? Eles chegavam, batiam no balcão, né? E diziam, quem é o gerente aí que eu preciso fazer uma reclamação, né? E aí aparecia a gerente. A gerente, né? Então, o cenário era completamente mudado nesse sentido, eu acho. Por ser mulher, né? Por ser calma na hora de falar, porque o pessoal diz, Maria, tu faz com que as pessoas passam a falar baixo, né? Porque a pessoa tá falando alto comigo, começa assim, eu gostaria de ver alguma coisa assim. E a pessoa força a falar baixo, né? Então, até a gente estava comentando isso esses dias, o quanto as pessoas também, como clientes, né? Eles vêm evoluindo com o tratamento, com o jeito que a gente Mas passa. às vezes é a gerente que faz com que os clientes também fiquem um pouco mais calmos, não é? Pode ser. Eu acho que sim. Eu acho que que nem é o jeito que tu fala, é a boa vontade de resolver o problema, é a maneira com que tu desenvolve a situação. Eu acho que isso hoje, graças a Deus, isso já está totalmente diferente. As pessoas vêm hoje, conversam e expõem. Né? Pessoal, nós estamos chegando a quase 1 hora que nós estamos conversando. Eu queria que você dissesse assim, aí, vamos dizer assim, agora não contar a história, bem rapidinho, tá? O que a Isadora ainda quer conquistar? O que a Paula, cada um de vocês assim, olha, eu quero ter um carro zero. Eu quero ter, dizer assim, bem objetivo. Não, eu quero ter, sei lá, 3 casas para alugar, quando me aposentar, eu tenho o aluguel das casas, mais aposentado. Cada um, te usei como exemplo, Isadora, não precisa ser a primeira, mas cada um dizer assim, o que eu quero ainda. O que eu quero? Enquanto vocês pensam assim, ó, eu fiz há uns 30 dias atrás, eu fiz um podcast em São Paulo, do zero ao topo. E até tá girando por aí, até bem bonito, se vocês forem olhar. A mulher me perguntou, ela não me preparou antes, assim, tu já chegou no topo? Né? Me perguntou na hora, assim, aquilo é filmado, é muito mais do que isso aqui, assim, aquilo vai para tudo quanto é lugar. Pensei, o que eu respondo, né? Tu chegou no topo e ela me pergunta depois do topo o que é, aí tu cai, né? Eu digo, não, eu estou, vamos dizer assim, bastante satisfeito com o que eu tenho, com o que eu fiz até hoje, isso e aquilo, mas eu quero mais. Mas o que tu quer mais? Eu quero mais respeito. Aí eu coloquei uma opção de coisas, vamos dizer assim, né? Porque o podcast é do zero ao topo. Então, às vezes a pessoa, né, essa pergunta aqui que eu fiz é mais fácil, assim, né? O que a Cristiane quer? O que tu queres? Eu quero, sei lá, não, eu quero casar, eu quero trocar de marido, eu quero, não precisa dizer isso, né? Mas eu não tenho filhos, vamos dizer assim, né? Eu quero ter filho, né? Eu não sei, vamos dizer, toda a história de vocês. O que é que a Marília quer? Eu, na verdade, meu sonho é ter minha casa própria. É conhecer a cidade de Israel, que é um desejo meu desde criança, e poder, acho que, ter qualidade de vida todos os dias para me tornar uma pessoa cada vez melhor e poder crescer cada vez mais dentro da empresa. Eu acho que isso hoje são projetos meus de vida, assim, no meu dia a dia. Por que Israel? Eu quero muito conhecer a nossa história, mais do que eu já conheço. Tu tem origem judia? Não tenho, mas eu sempre tive isso desde criança, assim, de poder conhecer um pouco mais sobre Israel, sobre a nossa história mesmo. Um país bonito de conhecer. Sim, é o meu sonho de vida, assim, um dia poder tocar sempre, mas naquele muro e sentir a energia, tudo que nos faz, né, ser humano hoje. A fé, né? Fé, sobre fé. Paula. Eu quero construir uma estabilidade, uma estrutura financeira para dar estudo pro meu filho. Tenho um filho de 1 ano e 7 meses, então eu quero trabalhar até que ele possa ter bastante Nasceu na enchente. Pra ele trabalhar também. Nasceu na enchente. Isso, Sim, quando a enchente estava no alto, minha barriga estava desse tamanho. Então eu quero ter
trabalhar bastante para que ele possa estudar, para ele trabalhar bastante também. Legal. E também quero viajar mais. Viajei pela primeira vez para o exterior e fiquei realizada. Gostei, agora eu quero mais. Que bom, que bom. Não é tão difícil, tá? Se tu fizeste, vamos dizer, a viagem, tu falaste que foi para a Europa, né? Às vezes, se a pessoa se programa, alguma coisa, às vezes as pessoas acham que aquilo é uma coisa muito longe, muito diferente. Se economizar um pouquinho, sabe? Tem condições de fazer. Não é tão caro ou tão difícil, vamos dizer assim, né? Se organizar, dá para fazer. Tem várias pessoas na empresa que fazem isso e às vezes tem gente que não faz porque acha que é tão difícil, mas dá para fazer, dá para conhecer, tá? Isadora. Eu já realizei vários sonhos. Ano passado, inclusive, eu comprei o meu primeiro carro. Conquistei, né, isso. E agora eu acho que o próximo passo é também uma casa própria, que, né, tô construindo isso já faz alguns anos. E viajar também, conhecer Legal. o exterior, que eu ainda não conheço. Tive oportunidade. Cristiane. Na verdade, assim, eu já tenho minha casa própria, tenho meu carro, só que eu acho que eu curti pouco o tempo com a minha família, assim, com filhos, marido, assim, de aproveitar. Eu acho que agora tá no momento de eu querer viajar também, entendeu? E viajar com a família, né? Eu quero aproveitar também, trabalhar bastante para poder fazer uns pacotes bons, para poder viajar junto com eles agora e poder curtir, né? Legal. Nice. Faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar em muita coisa. Tu vai ver a próxima pergunta agora. É isso aí. Mas eu também sou muito grata. Eu conquistei minha casa própria e através de financiamento, né? Então, economizar dá, a gente se programar dá para fazer as coisas. Eu estudei, eu sou realizada no trabalho, eu gosto muito do que eu faço, né? Mas eu gostaria de me desenvolver mais. Gostaria de aproveitar o tempo com a família, porque esse tempo é um tempo que tá com a gente, que nem o senhor fala ali, tá com os nossos, também nos recarrega, nos prepara, né, nos capacita. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma filha, minha irmã, né, então eu e meu marido, a gente é muito feliz, não vamos aumentar a família por enquanto, mas gostaria de viajar, assim, acho que aproveitar, conhecer lugares, isso mexe muito com a cultura da pessoa, né, acho que é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que eu aperfeiçoar minha liberdade, que eu acho que isso é fundamental para mim, é eu ter liberdade e me tornar uma pessoa melhor ainda, inspirar mais pessoas e fazer com que as mulheres principalmente, que passam hoje, que a gente não sabe, né? Muitas mulheres passam hoje por muitos problemas e elas não sabem o poder que elas têm de mudar a sua história. Legal. E o que eu posso hoje inspirar e mostrar que a gente é muito capaz, que a gente pode sim mudar a nossa história, e se eu puder inspirar mais mulheres, isso é um sonho que eu tenho, assim, de poder fazer mais por todas nós que hoje estamos nos achando que a gente precisa de casamento, que a gente precisa ter uma pessoa, que a gente não consegue viver sozinha e a gente não tem força para isso. E eu quero muito mostrar que eu sou hoje uma pessoa que posso mostrar que isso é capaz dentro do nosso mundo, que a gente é muito mais do que a gente imagina. Uma coisa assim, alguma coisa vocês falam, me lembro de algumas outras coisas. Eu costumo dizer que eu não consigo resolver os problemas do mundo. Eu não consigo, né, pessoa, qualquer um de nós. Mas eu faço a minha parte. Né? Acho que é isso que tu está dizendo. Né? Tu não vai conseguir resolver o problema de todas as mulheres do mundo que são, às vezes, perseguidas, às vezes isso. Não quero entrar nesses temas agora. Mas a gente tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte. Né? Vive bem, faz, feliz. Eu quero ter família, tá bom, então tem família. Mas eu quero viver sozinha também. Então, vai cada um fazer da melhor forma a sua parte. Define bem o que quer fazer e faz a sua parte. Eu quero consertar a vida de todo mundo, às vezes de todos os parentes, às vezes de todo... Não dá. Né? Deixa lá, cuida de si, né? E faz a sua parte para viver bem, viver feliz. Nós estamos chegando no final, eu só queria, vamos dizer assim, para encerrar, eu queria, vamos dizer assim, fazer uma colocação que vocês imaginassem, pensassem, vissem assim, como é que vocês enxergam a empresa daqui a 5 anos,
10 anos, não 50, que aí a gente não dá para saber assim, né? Daqui a 5, daqui a 10, como é que vocês se veem na empresa, como é que vocês enxergam a empresa daqui a 5, 10 anos, vamos dizer assim, né? Nós estamos chegando no final, mas vamos tentar colocar um pouquinho disso aí. Acho que eu enxergo a empresa cada vez mais forte por causa das pessoas fortes que estão conduzindo ela. Então, eu imagino que vai estar cada vez melhor, principalmente porque tem muitas mulheres aqui, né, que estão construindo uma empresa linda. Legal, bem bom, Paulo. Eu me vejo parte, é claro, desses próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos. E também vejo uma empresa, né, que vai cada vez se desenvolver mais, crescer mais, do jeito que o mundo hoje em dia muda tão rápido. Tenho certeza que a gente vai acompanhar esse passo e estaremos presentes junto. Legal. Eu vejo a empresa gigante. Porque que nem a gente já acompanhou todos os passos, vem vindo desde lá de baixo, assim, vendo quanto a empresa cresceu. Quanto as coisas mudaram, e não é assim, é sonho, é de papel. Não, ela vem crescendo. Imagina o que vai acontecer daqui a 5 anos. Quero estar aqui, com certeza. Quero fazer parte dessa evolução, mas eu imagino uma empresa gigante. Legal. Eu também, eu acho que nesses 14 anos, imagino para quem tem uma vivência assim de ver menorzinha, 25 lojas, que nem a Maria disse. Eu comecei, tinha 120, foi a inauguração da 121 e hoje temos mais de 300. Né? Quantas pessoas, quantas famílias são envolvidas no Grupo Lebes hoje, né? Então, eu acho que a empresa cada vez mais, acho que se preparou ao longo desses 70 anos para esse crescimento e eu espero fazer parte. Liderar é muito difícil, né? Liderar é muito difícil, então a gente precisa saber quem vai ser os próximos líderes, quem vai ser os nossos próximos presidentes. Vamos lá. Então, eu acho que... Uns 10, 15 anos vai viver aqui. Então nós vamos estar juntos. Tá bom, nós vamos sair juntos. Tá bom. Eu acho que é isso. Eu acho que é gestão, né? A gestão de pessoas hoje é como tu te sente abraçada, como tu te sente importante, como tu te sente que tu faz parte de todo esse trabalho, né? Eu sou só nem sei se é uma areinha, uma coisinha de nada, mas eu faço, né? Eu sou uma pequena partícula ali, mas eu sei que eu faço parte. E isso é que faz com que as pessoas hoje amem as empresas, amem a sua empresa. Porque eu sei que ele me enxerga, né? Ele pode estar aqui, mas eu sei que ele me enxerga. Então, a gente ser vista, a gente ser lembrada, a gente se sentir importante. Eu acho que é isso hoje que faz uma empresa gigante como a nossa. Legal. Com certeza. Marília. Eu acho que eu me vejo na empresa, me vejo expandindo a empresa cada vez mais. Hoje eu estou à frente aí de uma região com mais de 40 lojas. Quero muito que o Conceito Express cresça cada vez mais e pensar tudo que a gente já viveu nesses 15 anos e da onde eu vim e como eu comecei a trajetória e saber que eu inspiro pessoas. Então, nesse momento, né, a gente se inspira. Então, eu tenho certeza que a empresa vai estar num outro patamar. A inteligência artificial está chegando forte, mas ela nunca vai tirar o nosso lado humano e a raiz do que é a empresa e do que é a Lebes, né? Acho Legal. que isso é muito forte em nós. Pessoal, da minha parte, muito obrigado pela presença de vocês, pelas colocações. E quando vocês falam que conquistaram, agradecem, vê alguma coisa, estão satisfeitos, pode ter certeza que eu fico mais satisfeito ainda, tá? Sabendo que a gente consegue proporcionar esse tipo de coisa e vocês representando esse grupo bastante grande de mulheres aí. Parabéns pelo trabalho de cada uma de vocês, continuem nisso aí que vocês fazem muito bem. Muito Ok? obrigada. Obrigada. Muito obrigada.